Boa tarde, meu nome é Felipe. Eu gostaria de convidá-los a subscrever no meu canal Turismo em Brasil. Me siga no Twitter, no Instagram, no Facebook. Não esqueça, ative as notificações, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado. Fique à vontade em fazer seu comentário, faça sua pergunta. Muito obrigado, uma boa tarde. Surge daí uma questão: é melhor ser amado que temido ou o inverso? A resposta que seria de desejar ser ambas as coisas, mas como é difícil combiná-las, é muito mais seguro ser temido do que amado quando se tem de desistir de uma das duas. Isso porque, geralmente, se pode afirmar o seguinte acerca dos homens, que são ingratos, volúveis, simulados e dissimulados, fogem dos perigos, são ávidos de ganhar, e enquanto lhes fizer bem, pertencem inteiramente a ti, te oferecem o sangue, o patrimônio, a vida e os filhos, como disse acima, desde que o perigo esteja distante. Mas quando precisa deles, revoltam-se. O príncipe que se apoia inteiramente sobre suas palavras, descuidando-se de outras preocupações, se arruina, porque as amizades que se obtêm mediante pagamento, e não com a grandeza e nobreza de ânimo, se compram, mas não se possuem, e no devido tempo não podem ser usadas. Os homens têm menos receio de ofender a quem se faz amar do que a outro que se faça temer, pois o amor é mantido por vínculo de reconhecimento, o qual, sendo os homens perversos, é rompido sempre que lhes interessa, enquanto o temor é mantido pelo medo ao castigo, que nunca te abandona. Deve, contudo, príncipe, fazer-se temer de modo que, se não conquistar o amor, pelo menos evitará o ódio, pois é perfeitamente possível ser temido e não ser odiado, ao mesmo tempo que conseguirá sempre que se abstenha de se apoderar do patrimônio das mulheres de seus cidadãos e súditos. Se precisar derramar o sangue de alguém, deverá fazê-lo quando houver justificativa conveniente e causa manifesta, mas sobretudo deverá respeitar o patrimônio alheio, porque os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Além disso, não faltará jamais razões para se apropriar de um patrimônio, pois aquele que começa a viver de rapina sempre encontra motivos para se apoderar violentamente do que pertence aos outros, enquanto as razões para matar são ao contrário mais raras e terminam mais rapidamente. Quando, porém, o príncipe está em campanha, no comando de uma infinidade de soldados, não precisa absolutamente se preocupar com a fama de cruel, porque sem esta fama jamais se mantém um exército unido a disposto à ação. Entre as admiráveis ações de Aníbal, conta-se que, tendo um exército muito numeroso, composto de homens de todas as nacionalidades que haviam sido levados a combater em terras distantes, não lhes aconteceu jamais dissensão alguma, nem entre eles mesmos, nem entre eles e o príncipe, tanto nos bons como nos maus momentos. Isso só pode ter se originado da sua desumana crueldade, que juntamente com suas outras infinas virtudes, fizeram sempre aos olhos de seus soldados venerando e terrível. Sem a crueldade não lhe bastariam as demais virtudes para conseguir suas realizações. Os escritores, numa atitude pouco refletida, por um lado admiram que seu comportamento e por outro condenam sua principal causa. Tanto é verdade que em outras virtudes não lhe seria o suficiente que basta tomar o exemplo de Capião, homem raríssimo não somente em sua época, mas também na memória das coisas que se sabem. Quando seus exércitos se revoltaram na Espanha, não foi outra causa senão sua excessiva clemência, que havia concedido aos seus soldados maior permissividade de convém à disciplina militar. Esse procedimento foi censurado no Senado por Fábio Máximo, que o chamou de corruptor da milícia romana. Os Lócrios, que tinham sido destruídos por um subordinado de Capião, não foram vingados por ele, nem foi punida a insolência daquele comandado. Tudo isso em decorrência de sua natureza tão complacente. Querendo justificá-lo, alguém disse que, como ele, havia muitos homens que mais sabiam não errar do que corrigir os erros alheios. Essa natureza teria como tempo deteriorado a fama e a glória de Capião, como se ele tivesse continuado com ela no comando, mas subordinando-se à direção do Senado, não só encobriu que sua característica prejudicial, como também lhe acresceu a glória. Assim, voltando à questão sobre ser temido e amado, concluo que, como os homens amam segundo sua vontade e temem segundo a vontade do príncipe, deve este contar com o que é seu, e não com o que é o de outros.
empenhando-nos apenas em evitar o ódio, como dissemos. De que modo devem os príncipes manter a palavra dada? Todos reconhecem o quanto é louvável que um príncipe mantenha a palavra empenhada e viva com integridade e não com astúcia. Entretanto, por experiência, vê-se em nossos tempos que fizeram grandes coisas, uns simples que tiveram pouca conta a palavra dada e souberam, com astúcia, reveramente dos homens superando, enfim, aqueles que se pautaram pela lealdade. Devemos, pois, saber que existem dois gêneros de combates, um com as leis e outro com a força. O primeiro é próprio ao homem, o segundo é dos animais. Porém, como frequentemente o primeiro não basta, convém recorrer ao segundo, portanto é necessário ao príncipe saber usar bem tanto o animal quanto o homem. Isso já foi ensinado aos príncipes em palavras veladas, pelos escritores antigos, que escreveram que Aquiles e muitos outros príncipes antigos haviam sido criados por Quiron, ou Centauro, que os guardaram sob sua disciplina, tendo um preceptor meio animal, meio homem. Não quer dizer outra coisa, senão o príncipe deve saber usar ambas as naturezas, que uma sem outra não é duradoura. Visto que um príncipe, se necessário, precisa saber usar bem a natureza animal, deve escolher a raposa e o leão, porque o leão não tem defesa contra os laços, nem a raposa contra os lobos. Precisa, portanto, ser raposa para conhecer os laços e leão para aterrorizar os lobos. Os que fizerem simplesmente a parte do leão não serão bem-sucedidos. Assim, o príncipe prudente não pode nem deve guardar a palavra dada quando isso se torna prejudicial ou quando deixa de existir as razões que o haviam levado a prometer. Se os homens fossem que o homem levado a prometer, se os homens fossem todos bons, este preceito não seria bom. Mas como são maus e não mantêm sua palavra contigo, não tens também que cumprir a tua. Tampouco faltam ao príncipe razões legítimas para dificultar sua falta de palavra. Sobre isso poderíamos estar em infinitos exemplos modernos e mostrar quantos pactos e quantas promessas se tornassem inúteis e vãs por causa da infidelidade dos princípios. Quem melhor sai é quem melhor sabe valer-se da qualidade da raposa, mas é necessário saber disfarçar-se bem essa natureza, ser grande simulador e dissimulador, pois os homens são tão simples e obedecem tantas necessidades presentes que o enganador encontrará sempre quem se deixa enganar. Depois continuaremos. Não esqueça de subscrever no canal. Tenha uma excelente semana. Muito obrigado. Deixe o seu like. Muito obrigado e uma boa tarde.